Olá, seja muito bem-vindo. Vamos continuar o vídeo aqui do livro do colega Franz Hupper. Então, página 221, entender e reconhecer os traumas. É importante, eu já falei aqui em outros vídeos, a crença limitante, ele é o nome que se fala daquilo que acontece com a gente quando um trauma acontece. O trauma, o que é o trauma? Quando alguma necessidade básica da criança, porque tudo que a gente vivencia hoje é reflexo daquilo que a gente viveu até os nossos 6, 7 anos de idade, ok? Então, a necessidade da criança básica não foi atendida e isso gerou um trauma. Um trauma é como uma tatuagem, fica ali gravado. Esse trauma, ele cria a crença limitante, que na verdade é essa limitação dos fluxos de neurônio, na verdade as sinapses neuronais, os caminhos de neurônio, que são as possibilidades de conexão e de fazer e viver a vida. De outra forma, a não ser daquela que a gente faz o quê? O trauma, né? É reviver o trauma. E o trauma não é o ato em si, o trauma é a dor do trauma. Isso é muito importante. Vamos lá. Então, de modo semelhante ao que acontece com os enredamentos simbióticos, a maioria dos pacientes não reconhece os traumas como a causa real dos seus conflitos psíquicos e corporais. Isso se aplica tanto aos traumas que sofreram pessoalmente, quanto àqueles que adotaram dos pais. Esses são não reconhecidos, têm a ver principalmente com os mecanismos de sobrevivência, que por meio de divisões tentam afastar a consciência dos traumas. Embora estejamos envolvidos por traumas, todos nós sofremos, tá? Já quando a gente nasce, tem. Embora estejamos envolvidos por traumas, nossas partes de sobrevivência julgam que somos normais. São parte dos traumas as ilusões de se presumir, de se presumir saudável, de dizer não tenho trauma, sou saudável. Essas ilusões, como já mencionamos, são de resto geradas e fomentadas em muitos setores da vida, nas áreas social, no caso na vida social. Quando, ao contrário, é possível aceitar e acolher para si mesmo que o trauma sofrido realmente aconteceu. Essas ilusões de normalidade e de amor aparente deixam de ser necessárias. Amor aparente, tá? De normalidade e de amor aparente. Deixam de ser necessárias. A vida fica tão substancialmente mais fácil sem elas. Traumas são como tumores cancerosos. Quanto mais envelhecem, mais fortes se tornam. Por isso, se recomenda insistentemente torná-los visíveis logo que possível e deter esses processos de expansão. Sem o conhecimento sobre os traumas e os seus efeitos múltiplos, os enredamentos simbióticos também não são compreensíveis. Uma característica do nosso pensamento humano, quando não entendemos alguma coisa, é inventar histórias. Como é que o Dr. Fernando fala? Histórias justificativas. Agora esqueci, mas é a ilusão que a gente cria. Inventar histórias que tornam plausíveis as conexões entre causas e efeitos. Quando perguntamos aos pacientes de onde acham que os seus problemas provêm, eles contam histórias que pensaram para explicar a sua condição infeliz. Mas essas histórias frequentemente não são certas, não são verdade. Mesmo quando existe uma boa vontade para pesquisar a origem, por exemplo, dos medos, geralmente não se acha sozinho o bom termo, porque falta compreensão básica dos processos da traumatização. Matutar e refletir não tira de enredamento simbiótico algum. A pergunta sobre traumas sofridos pela nossa pessoa, pela pessoa, e sobre traumas sofridos por outros membros da família, deve fazer parte, portanto, de todo e qualquer tipo de conversa terapêutica. Muitas vezes os pacientes não têm clareza a respeito disso.
Então é preciso fazê-los como é importante fazê-los e ver o como é importante saber que traumas continuam a atuar sobre os clientes, desde que haja a disposição do paciente para trazer à consciência os traumas dissociados. O método de constelação fornece uma excelente oportunidade de obter mais clareza e revelar conexões que jamais poderiam ser descobertas simplesmente pela reflexão e análise, que são essas conversas, né? Enfim. Então, partes traumáticas do paciente que foram dissociadas precisam ser integradas. Ligações a sentimentos traumáticos adotados de outras pessoas precisam ser dissociadas. Então, percebe, as partes traumáticas do paciente, o que o paciente fez? Ele dissociou, ele separou. Sabe aquela pessoa que às vezes diz que não tem conexão entre o que pensa e o que sente? Isso é uma desconexão. E já quando eu conecto com a dor do outro, eu devo desconectar, desassociar aquela dor, porque ela é do outro, ela não é minha. Muitas vezes acontece exatamente o contrário nos motivos que levam os pacientes a começar uma terapia. Eles procuram afastar ainda mais da sua consciência partes dissociadas dos seus traumas vividos por eles. E empenham-se com todas as forças a integrar a própria vida psíquica às energias traumáticas adotadas dos seus antepassados, porque erradamente presumem que esses sentimentos são seus. A ideia de encarar mais uma vez o próprio trauma e despertar neles uma enorme angústia, a pessoa não quer suportar de novo a dor psíquica e corporal do trauma. O trauma é sempre a dor. Enquanto se reprime a própria dor, os mecanismos de enredamento simbiótico atuam e os sentimentos adotados por simbiose permanecem mais fortes do que os próprios. O caminho que tira do enredamento simbiótico e leva a si mesmo só é possível por meio da dor, acessando a dor. Se você não acessar a sua dor, como diz aquele, se a dor não for tão desconfortável para você, quanto ao modo operante que você tem, você não consegue mudar esse modo operante. Tem que doer na sua alma, literalmente. Então, um caminho que tira do enredamento simbiótico e leva a si mesmo só é possível por meio da dor, que lembra o trauma sofrido. Essa dor é geralmente forte e breve e traz à consciência tudo o que é preciso para o esclarecimento do passado. Quando se libera o acesso aos sentimentos até então bloqueados, nasce também no pensamento uma nova clareza. Inversamente, a confusão no pensamento é um sinal de que sentimentos estão sendo reprimidos e que os pensamentos adotados são mais fortes do que os próprios sentimentos. Aí vem uma prática que ele traz aqui, ó. A dor que cura. Então, volto minha mente toda a situação com a separação dos meus pais. E eu precisei chorar alto. E quanto mais eu chorava, tanto mais profundamente entrava em contato com a dor resultante do abuso por esse vizinho e por meu pai. Em certo momento, não consegui mais chorar. Então vieram à tona sentimentos muito estranhos. E como se eu, quando criança, sempre tivesse percebido em minha mãe o pai dela com uma pessoa invisível. A criança em mim tem medo desse homem e desses sentimentos, pois eles são mais ou menos loucos. Ficou claro para mim que preciso realmente liberar minha dor, para que eu tenha distância de uma vez por todas. Preciso também perceber meus reais sentimentos para com os meus avós, creio eu. Simplesmente integrar meus próprios sentimentos infantis normais. Entretanto, quanto mais me afasto da dor, quanto mais difícil se torna manter a mente clara, volto sempre a perceber fragmentos dos sentimentos dos meus avós. E então tudo fica confuso outra vez. Nos traumas do sistema de vinculação, toda tentativa
de estabelecer uma ligação emocional com a pessoa dentro da família, leva para dentro do caos emocional dessa família. Neste caso, só ajuda a renunciar totalmente às tentativas de encontrar apoio nesta família.